nessa tarde, que existia 3 profetas de Deus, Ananias, Azarias e Misael, que o rei Nabucodonosor pegou e prendeu, porque ele queria pessoas servos que se vissem à mesa do rei e que se prostrasse perante ele como adorador. Mas existia naquela província 3 homens que não se prostraram diante da imagem de escultura de Nabucodonosor e nem se prostraram diante das primícias do rei. As primícias do rei eram o quê? Todos os mantimentos, todos os banquetes, comida, alimento. Mas aqueles homens disseram, olha ancião, olha ministro do rei, nós não fazemos parte disso. Nós queremos comer do manjar que vem de Deus. Nos dá legumes, nos dá verdura, nos dá repolho, nos dá couve, que a gente vai se alimentar disso. E tu verás o que Deus vai fazer. A Bíblia diz que automaticamente aqueles jovens se tornaram mais bonitos e formosos do que os outros, porque Deus estava no negócio. Aqueles jovens, eles cada vez mais, quando eles se apresentou perante o rei, que homem robusto é esse? Só comendo repolho, verduras, legumes, coisas nutritivas. Mas não se contaminou com a mesa do rei, ou seja, os manjares do rei, os pães dos reis, que era sacrificado a Deus estranho, ou seja, a Deus da mitologia grega, ou seja, a Deus da mitologia grega, o Deus babilônico, o Deus judaico, que era daquela época que eles adoravam lá e que eles glorificavam, se prostravam. Até pessoas morriam sacrificadamente por causa desses deuses. E Nabucodonosor, cheio de ousadia, levantaram a estátua de ouro. E nessa província, todos aqueles que morassem dentro dessa província, não adorassem, não se prostrassem diante dessa estátua de ouro, era jogado dentro da fornalha de fogo, 7 vezes mais aquecida, para morrer. Mas naquela província, todos que moravam ali adoravam a imagem de Nabucodonosor, mas só tinha 3 homens que não se prostraram e nem se deram o luxo de se prostrar diante de Nabucodonosor. E o cinturão do rei chega e diz ao rei, olha, tem 2 aí, que é servo fiel, aqueles meninos que eram robustos, que comeu, não se contaminaram com sua mesa, mas eles disseram que não iam adorar e nem se prostrar diante do Senhor. Porque o Deus dele vive tanto o Senhor na vida dele, como se prostrar perante a sua estátua e ao Senhor, e prestar reverência a ti. Mas ele presta reverência ao Deus do Altíssimo, ao Rei dos Reis, ao Leão da tribo de Judá. É um Deus estranho que eu nem sei quem é. Aí o rei, então manda trazer eles 3 perante a mim. E os 3 profetas ousados, cheios da ousadia, cheios do Espírito Santo, cheios da administração do Senhor, cheios do temor, cheios da reverência à plenitude do Altíssimo Deus. E quando eles se prostram, disse, eu estou sabendo aí que vocês não se prostram diante da minha imagem de escultura. Tão certo o Senhor, rei, assim como existe Deus na terra e no céu, nós não se prostraremos e não se reverenciamos diante do Senhor. Aí o rei disse, então você vai ser jogado dentro da fornalha de fogo e vai morrer. Mandou aquecer 7 vezes mais aquela fornalha de fogo. E ele diz assim, automaticamente, disse, então, se o Senhor quiser que nós morremos, nós morremos. Mas nós não se prostraremos e nem adoraremos o Senhor. A Bíblia me diz que automaticamente ele mandou o centurião atar a mão daqueles jovens e jogar dentro da fornalha de fogo. E a Bíblia bem relata que aquele soldado que foi jogar ele na fornalha de fogo ardente, a Bíblia diz que ele foi fulminado vivo antes de chegar na fornalha de fogo, antes de levar os anjos. Que era os 3, Daniel, Sadraque e Mesaque, Abednego, eles representavam os anjos naquela cidade ali. Aí o que acontece? A Bíblia me relata que quando ele joga os 3 jovens lá dentro, ele disse, eu joguei 3 e tem 4. Por que tem 4? O 4º homem já estava lá, Jesus Cristo. A Bíblia diz que nem o fio do cabelo de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego foi chamuscado pela chamusca de fogo. Mas a Bíblia diz que daquele soldado até os ossos foi consumido vivo. Para você ver como Deus é poderosamente
na vida do homem de Deus. Mas eu quero dizer para você, igreja, nessa tarde, que a glória de Deus é tremenda na vida de cada um deles. De cada um jovem daquele que se prostraram, que adoraram ao Senhor, que buscou a presença, mas que não se contaminou com a mesa do rei. Mas também eu quero lhe dizer automaticamente que aquela província toda se dobrou e adorou o Senhor dos Exércitos e glorificou que só o Senhor é Deus. E a Bíblia diz que Nabucodonosor, o rei, abriu um decreto que todos tinham que adorar naquela província o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Todos que blasfemassem morriam. A Bíblia diz que o poder de Deus ele é tão tremendo que é capaz de transformar o fogo em água e a água em fogo. O poder de Deus é tremendo. A Bíblia diz, olha, ainda ele vai mais. Ele diz assim ainda, eu sou o que sou, o que existe em si mesmo, o derradeiro, o último, o alfa, o ômega, o princípio e o fim.